Uma boa tarde a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça e que ampare a todas as famílias, a todos os lares da terra, que ampare ao nosso lar. Nós trouxemos hoje do livro Depois da Vida, que é a psicografia do Divaldo, que são relatos de vários espíritos, dividida em 3 grupos: espíritos em sofrimento, espíritos em recuperação, que é o caso em questão que a gente vai aqui abordar, e tem uma outra parte de espíritos felizes, aqueles que deixaram a terra e chegaram do outro lado ali com alegria, com tranquilidade, enfim, que são felizes. No caso aqui é um espírito em recuperação, que é o relato de uma mulher que chama Margot de Mondegui, que ela vai falar sobre um triângulo amoroso. E a gente lembra que o Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, ele diz que muitos casos de obsessão têm a sua origem em amores traídos, frustrados ou indiferentes. Ou seja, muitos casos de obsessão eles provêm de traições, da própria indiferença, que às vezes é mais doloroso a indiferença em relação a alguém do que até um próprio ataque, Então, esse texto, esse relato dessa Margot de Mondegui, essa mulher, vai nos ajudar a compreender ali a extensão, às vezes, de uma traição, de um triângulo amoroso, como é o caso dela. E aqui a gente vai resumir, porque é um relato bastante extenso. Ela fala que ela, na última reencarnação, foi mulher que vivia ali na solidão. No entanto, ela aguardava ansiosamente que aparecesse alguém ali na vida dela. Ela teve a oportunidade de conhecer o Espiritismo, mas ela acabou se deixando levar ali, como ela diz, pelas ilusões e atormentada pelos problemas do passado também. E ela diz: olha, tudo corria normalmente, ou me parecia normalmente transcorrer. Pelas minhas percepções mediúnicas, eu sabia no íntimo que o passado dissoluto, um passado ali difícil, me engendrara uma vida de tristeza e de reparação a benefício pessoal. Então ela intuitivamente, pela sensibilidade dela, ela tinha ali claro que seria uma vida mais solitária, uma vida mais de reparação para o benefício dela. Porém, ela diz, inspirada pelas leviandades em volta, e apesar de advertida pela severidade das lições do Cristo, acalentei no mundo interior amores impossíveis, até o dia em que o vi pela primeira vez. Então, quando ela diz aqui que acalentou amores impossíveis, são aquelas situações em que nós sabemos que essas situações que se apresentam não são corretas, estão longe de serem ideais, mas ainda assim nós nos envolvemos, mesmo sabendo ali que aquilo não seria o melhor. Mas ela acalentava esse desejo de ter ali, encontrar um homem que saciasse ali a carência, a solidão que ela tinha, apesar, como foi dito, dela já ter ali, pela percepção mediúnica dela, saber que ela seria uma vida mais solitária. E ela diz que esse homem chegava como um sonho bom e se me apresentava como um rei que fosse aguardado demoradamente no seu carro de ouro e de poder. O espírito, sequioso de ternura, deslumbrou-se, e o corpo que anelava por carícias passou a estrugir de uma ansiedade insopitável, incontrolável. Era, no entanto, tarde demais para mim, em razão dos diversos compromissos a que ambos nos encontrávamos atados. A injunção divina inexorável, ou seja, a imposição divina implacável, ligara-o pelos vínculos matrimoniais a outra mulher que o amava e a quem a seu turno ele também amava. A convivência, porém, essa crua perturbadora da paz dos fracos, aproximou-nos até o limite de uma desesperação mal refreada. Fruindo da sua convivência, descobri que já nos amáramos antes, mas eu não entendi que o amor, quando chega comprometido, é punição da lei a quem o desrespeitou, não sendo facultado sob pretexto algum reatar o liame, a ligação, ilicitamente pesando na consciência como adultério infeliz, embora disfarçado de necessidade afetiva. Então vejam que ela encontra ali um homem que já era comprometido, que já era casado,
Ela diz que na convivência ali eles descobriram que já se amaram antes, mas aí eles descobriram que já vinha ali um amor até do passado, mas que nessa existência eles não deveriam ter esse relacionamento amoroso, né? Mas essa convivência cada vez mais próxima ali foi revivendo ali esse passado. Ela diz, olha, os diálogos demorados, as reminiscências, né, as lembranças não apagadas da memória despertaram-nos, e quando nos demos conta, havíamos delinquido. O triângulo amoroso era um tormento para nós dois e para a esposa, que pressentia sem saber, na suposição de que ela ignorasse a nossa ligação pecaminosa e injusta. Quem pode sorver a água do mar na presunção de aplacar a sede, equivoca-se. Quem sofregamente procura a linfa e não sabe distinguir a água potável da contaminada, envenena-se. Foi o que aconteceu. Então ela usa esse paralelo com a água do mar, né? Que se você está com sede e se você quer matar a sua sede tomando a água do mar, você vai morrer pelo alto grau de sal que tem naquela água do mar. Por isso é que ela fala, quem pode sorver a água do mar na presunção de aplacar a sede, equivoca-se. Ela continua dizendo, dizíamos amar-nos. Eu, invigilante, supus que poderia diminuir a tristeza íntima, aplacar os conflitos que ele trazia, que ele me relatava com lágrimas nos olhos, dizendo-se incompleto no lar, incompreendido pela companheira, necessitado de ternura, mas que procediam sem dúvida do seu passado espiritual. Então, à medida que ele vai relatando para ela, né, que ele se sentia incompleto no lar, incompreendido pela esposa, né, ela julgava que ela poderia aplacar toda aquela tristeza que ele trazia. Dei a minha vida em holocausto do sacrifício e deixei-me corromper pela sua ansiedade lúbrica, né, sensual, pela sua pertinaz e disfarçada obsessão do sexo. Então ele trazia ali uma obsessão ali pelo sexo. Da invigilância que mantínhamos sobre nós mesmos para aparentar equilíbrio, já que ele me asseverava ser incapaz de deixar a esposa, junto a quem assumira profundo compromisso e a quem muito estimava, passamos a negligenciar em nossos encontros, até que a realidade assomou numa noite de desespero, provocada por altercação entre os dois, né, por uma discussão entre os dois, entre esse homem e a esposa, fazendo que ele, pusilânime e fraco, confessasse a nossa ligação infeliz, pensando em lealdade e coerência para com ela. Então, um dia em que ele discute com a esposa, ele confessa, ele fala para a esposa ali que ele tinha um outro relacionamento com uma outra mulher, e ele fez isso julgando que ele deveria ser leal e coerente para com a esposa. Vamos ver como a esposa reagiu. A pobre vítima que somos todos os três, a mais indefesa, deslocada e vencida, fundamente humilhada, ingeriu forte dose de sonífero para esquecer, transferindo-se do corpo mediante suicídio indireto, com que atravessou as águas escuras do estígio entre sombras e desesperação. Então a esposa, quando recebe aquela notícia de que o marido tinha uma outra mulher, se relacionava com outra mulher, ela fica de tal maneira abalada que ela ingere ali uma dose alta de remédios que acaba levando à morte dela, configurando aí como um suicídio indireto, aquele no qual a pessoa não tem intenção de se matar, mas por uma medicação que ela toma, por uma atitude, ela acaba desencarnando, ainda que não fosse ali a razão de tomar aquelas medicações. Então ela incorre no suicídio indireto. Assevera-se que o tempo tudo apaga, menos o crime não resgatado. Que a esponja do tempo se encarrega de retirar do quadro de giz da vida o que está escrito, porém não limpa a consciência ultrajada pela certeza de haver delinquido. Cessadas as aflições imediatas, seria então a hora de legalizarmos nossa união, que ele habilmente soube protelar a pretexto de dor, sob disfarces, sob justificativas que pareciam lógicas, no entanto eram disfarces. Então ela pensou,
Agora que a esposa faleceu, que passou toda essa situação bastante difícil, ele vai legalizar, ele vai assumir ali a nossa união. Menos de um ano depois, ele confessou que não se ligaria comigo, porque a minha presença não lhe dava paz, fazendo-o recordar da outra, da tragédia, recordar da esposa. Ele diz a ela: a atitude que eu tivera em relação ao seu lar, eu poderia mais tarde ter em relação a outra pessoa. Ele me disse friamente, ou seja, se quando ele estava casado, essa mulher, essa Margot de Mondegui se envolveu com ele, quem garante que ele se casando agora com ela, ela não poderia em outro momento se envolver com uma outra pessoa. Foi isso que ele alegou a ela. E falava que a presença dela fazia recordar ali da esposa que havia morrido, Após espezinhar-me em um atrito infeliz, declarou estar apaixonado por outra. Foi então a minha vez de sair do corpo, vitimada por um acidente cerebral que me devastou o organismo e arrojou-me no mar da realidade espiritual. Então aqui ela que tem outro choque, E ela acaba então também desencarnando naquela situação pela decepção. Descrever o que tem me sucedido nesses longos 5 anos de uma quase eternidade, uma tarefa gigantesca, porque as emoções só podem ser vividas, nunca descritas pela impossibilidade de fazê-lo. Humilhada, perseguida pelos famanazes do mundo espiritual inferior, perseguida por obsessores ali, a quem me submeti levianamente, vencida dos meus sentimentos de mulher, por injunção da consciência culpada, despertei em lamentável estado como vítima de vampirização cruel, de que agora me liberto, graças à piedade do Senhor, a fim de procurar aquela que infelicitei, para juntas recomeçarmos a longa jornada do lar que ele erigiu, que ele construiu, prosseguindo em suas ilusões. Então ela detalha aqui que depois do desencarne dela, ela teve um assédio muito intenso, de espíritos obsessores, como ela fala, de espíritos até vampirizadores que ali dilapidavam umas energias dela pela dificuldade que ela acalentou durante a vida, Mas, graças a Deus, como ela diz, pela piedade de Deus, há um momento em que ela consegue se libertar daquilo, e que ela deseja então recomeçar um dia juntas, tanto que ela diz, olha, impõe-nos as leis divinas, que volvamos juntas, que elas voltem juntas, de modo que nos braços dele, na condição de filhas enfermas, aprendamos fraternidade e redenção, ou alucinadas em nossa dor, o convidemos à dignidade e à reparação. Ou seja, ela diz que futuramente ela e a esposa dele, elas voltarão juntas como irmãs e serão filhas dele, para que ele tenha uma existência em que vai exigir que ele dê a elas muita atenção, muita dedicação. Certamente vão ser filhas ali que vão ter as suas dificuldades, Como aqui fala, filhas enfermas terão sérios problemas de saúde que vão mobilizar desse homem, desse pai, muito carinho, muita dedicação, muita atenção. E como ela diz, com isso, vai ser um convite para ele à dignidade e à reparação. E ela nos diz, para finalizar, aqui venho trazida por alma caridosa que vos orienta para vos dizer, almas da terra, tende cuidado com o barco das ilusões. Resguardai-vos do ópio do prazer momentâneo e fugaz, destruidor e demorado. Ninguém foge de si mesmo e não há dor mais doída do que a da consciência gritando, culpada, culpada. Eu sequer ainda não encontrei a minha vítima, que é a esposa dele. Eu sei que ela me olhará nos olhos dizendo-me com razão, culpada, culpada. Apoiai-vos na luz clarificadora do Evangelho de Jesus. E se alguma alma querida vos aparecer no caminho em junção de dor e sombra, amai fraternalmente, porém não vades além desse sentimento. Ou seja, se ao longo da nossa trajetória aparece alguém nessas condições, que já é comprometido, ela nos recomenda:
amar fraternalmente, mas não vai além desse sentimento, ou seja, não se permita, esse é o conselho que ela dá, nós nos envolvermos em situações que nós sabemos que podem ali magoar muitas pessoas, porque nessas situações a gente pode magoar a pessoa, a esposa, os filhos, a sogra, o sogro, enfim, às vezes são várias pessoas que acabam ali se sentindo magoadas por uma atitude de traição. Ela diz: sublimai o amor, né? Canalizai esse amor para outras situações, porque não vos compensa o engano a que vos permitais. Só o amor na sua essência pura e nobre em relação à vida dá felicidade, faculta a paz, enquanto o prazer com as pequenas concessões da ilusão intoxica, enlouquece e mata. Lembrai-vos da minha história, da minha experiência, Margot de Mondegui. Então é um relato bastante interessante, né? Difícil, né? Mas ela nos alerta sobre essa questão do cuidado com os sentimentos das outras pessoas, né? E quantas vezes ali tem pessoas que têm esse magnetismo, essa facilidade de conquista, que usa esse poder de atração para conquistar alguém, depois que conquista, simplesmente descarta essa pessoa, sem se preocupar como essa pessoa fica. E às vezes são mágoas que perduram por uma e às vezes até por várias encarnações. Então nós podemos encontrar alguém, né, e falar: poxa, por que eu não te conheci antes? Você nasceu para mim, você é uma mulher maravilhosa. E talvez não seja ali de fato um sentimento sincero, mas muito mais ali ligado ao desejo da conquista, da sedução, né? Então nós temos que tomar ali muito cuidado a respeitarmos os sentimentos do outro, que em última instância também é respeitarmos a nós mesmos, né? Porque, reforçando aquilo que foi dito no início, muitos casos de obsessão, eles têm sua origem em amores frustrados, traídos ou indiferentes, né? Então, o nosso cuidado, porque nós podemos ao longo da vida, de repente, encontrar pessoas que temos grande afinidade, mas que não necessariamente essa afinidade se traduza num relacionamento amoroso, né? Então nós temos que tomar esse cuidado, até porque pode ser uma ilusão, pode ser uma situação momentânea, passageira, em que se nós não tomamos cuidado, a gente acaba se envolvendo em situações, né, por descuido, né, por carência até, né, e situações que sabemos que não são as ideais, que não são as corretas, mas os deixamos levar, como ela fala aqui, por julgarmos que temos que aplacar a nossa carência. Então fica aí esse alerta, sempre do cuidado com os sentimentos daqueles que nós nos relacionamos. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estão todos bem? Estão se cuidando? Vamos então para a segunda parte da nossa sessão, onde hoje eu trago a continuidade sobre o assunto, o passe. Nós já havíamos visto algumas perguntas do livro Diretrizes de Segurança e agora daremos continuidade. Então, a questão 107. A água fluidificada tem valor terapêutico? Quem responde essa questão é o Divaldo. A magnetização da água é uma providência tão antiga quanto a própria cultura humana. A chamada hidroterapia, que é o uso da água para fins terapêuticos, era conhecida dos povos mais esclarecidos. Sendo considerada uma substância simples, acredita-se que a água facilmente recebe energias magnéticas, fluídicas e pode operar no metabolismo desajustado, o seu reequilíbrio. Então, a água fluidificada ou magnetizada tem valores terapêuticos. A água, por suas propriedades, ela consegue absorver substâncias, que faz dissolver a maior parte das substâncias também, porque ela é considerada um solvente universal. Poucas substâncias não são solúveis em água. Então, por isso, ela vai ter esse caráter terapêutico.
certo? E aqui especificamente para o nosso estudo, vamos ver um caso e algumas propriedades desta matéria. Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 12, Clarividência e Clareaudiência, então o André Luiz ele vai retratar sobre essas duas mediunidades, mas no início do capítulo ele comenta sobre a questão, né, da fluidificação da água. Então, eles estão numa sessão, ela já está no término, finalizando, e eles passaram nessa sessão por 2 horas ali muito, né, envolvidos, enfim, num tratamento a espíritos com dificuldades. E o Raul Silva, né, ele vai comentar o momento da prece despedida. Os amigos sofredores e os participantes da reunião, eles acompanham essa prece e vão receber os espíritos, né, difíceis, sofredores, vão receber ali o auxílio, e o grupo participante também, né, vai se envolver se refazendo das forças que foram utilizadas ali para o encaminhamento desses espíritos. Daí ele disserta: pequeno cântaro de vidro com água pura foi trazido à mesa. E porque Hilário perguntasse se iríamos assistir a alguma cerimônia especial, o assistente explicou afável. Então foi trazido um jarro de água, nesse caso ele coloca como sendo água pura, mas na verdade uma água potável, certo? Não necessariamente água, somente água, né? Porque seria muito difícil a gente ter esta água até para ser ingerida. Nada disso. A água potável destina-se a ser fluidificada. Então, Hilário perguntou se ia ter alguma cerimônia especial onde iria se usar aquela água. E ele disse que não, simplesmente iria fluidificá-la. O líquido simples recebera cursos magnéticos de súbito valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. Esses cursos magnéticos, na verdade, são os fluidos magnéticos para o equilíbrio, tanto dos espíritos sofredores, tanto para aqueles que se envolveram no trabalho. Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento, Clementino se abeirou do vaso e, de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Então, ele entrou numa vibração amorosa para a prece, para, né, envolver ali aquela água. Daí a instantes, de sua destra espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Então, ele colocou a mão, né, para que os fluidos jorrassem e aquela água fosse recebendo, absorvendo as substâncias que ali seriam de refazimento para esses espíritos, tanto encarnados quanto os desencarnados. Por intermédio da água fluidificada, continuou Aulus, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Então, vejamos, né? Ali, essa medicação, essa água pode ser alterada, né, como substância, porque os espíritos superiores ou numa condição espiritual melhor, ele pode mexer com estas moléculas, com as substâncias que estão ali presentes e conseguir colocar o remédio, né, para as dores de quem esteja por passar.
muitos dos males que nós temos no nosso corpo espiritual são refletidos no corpo físico. E há necessidade dessa cura ou desse tratamento no nosso corpo espiritual para acontecer o tratamento no corpo físico. Então, por isso que ele coloca ali, né, que essa intervenção magnética, à medida que ela vai sendo colocada na água, vão sendo destinados à própria cura das pessoas. Nós temos no Livro dos Espíritos a questão 33, que ela vai falar justamente sobre as propriedades da matéria, né? No capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, propriedades da matéria. Questão 33. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, que antigamente era chamado assim, hoje é colocado como nitrogênio, o carbono e todos os corpos que catalogamos como simples não são senão modificações de uma substância primitiva. Então, toda a matéria que nós temos aqui neste planeta, ela é uma transformação do fluido universal. E, então, como ele diz aqui, modificação dessa substância primitiva. Então, o nosso planeta, ele é formado por esse fluido universal e daí vão ser retirados os outros fluidos para que haja a utilização na composição do nosso corpo, né, o ectoplasma, enfim, os vários fluidos vão ser modificados a partir deste. Então, essas substâncias químicas que nós temos, elas são derivadas desses 118, nem tudo isso, elementos químicos que nós temos, até mesmo colocados na tabela periódica. Alguns deles foram fabricados artificialmente e outros, até naturais, não têm uma utilização ainda, mas uma boa parte desses elementos vão constituir toda a matéria aqui do planeta, do universo, enfim. Na impossibilidade em que estamos até o presente de remontarmos, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Então, como não em 1800 ainda tinham poucos elementos, né, ele ainda se coloca dessa matéria primitiva, esses corpos que para nós seriam verdadeiros elementos. Essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e da direção do movimento. Essa opinião é exata. É preciso ajuntar também segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco, que pode se tornar transparente e vice-versa. Então, aqui, né, a ciência química nos ajuda a compreender essas transformações. Existem afinidade, porque isso é uma lei natural entre as moléculas, e é necessário ali, ou é possível você fazer tais modificações e conseguir novas substâncias com propriedades totalmente diferentes das iniciais, né? Nós temos aqui também, na Gênese, esses assuntos são bastante interessantes para quem, né, gosta desta parte, e ele vai falar aqui no capítulo 10, Gênese Orgânica, sobre essa questão da ciência nos ajudando a entender esse processo de modificação.
né? Porque eu posso, através de temperatura, através de alguns processos de umidade, né, de movimento, de corrente elétrica, eu posso alterar essa matéria. E isso o plano espiritual tem total condição de fazer, né, de modificar. Ele até comenta em determinada passagem aqui na Gênese que a água ela pode virar água oxigenada. Então, somente uma simples modificação e o acréscimo na molécula de água de um oxigênio. E aí nós temos todas as propriedades alteradas, né? Passa a ser até uma substância corrosiva, passa a ser uma substância que tem outras propriedades e não a da água. Então, no item 4 desse capítulo 10, ele fala: a química considera como elemento certo número de substâncias, tais como oxigênio, hidrogênio, ou azoto, carbono, cloro, iodo, e todos os metais. Mediante suas combinações, formam os corpos compostos, os óxidos, os ácidos, os álcalis, os sais e inúmeras variedades que resultam da combinação destes. Então, através desses elementos básicos, é possível nós alterarmos toda a composição que nós temos ao nosso redor, que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? A combinação de dois corpos para formar um terceiro exige um concurso especial de circunstância, que foi justamente o que eu comentei com vocês. Alguns artifícios que, principalmente na indústria química, os químicos, eles vão poder produzir, aumentando temperatura, corrente elétrica, alguma substância que vai acelerar o processo, enfim. Eu já vou para o item 8. É esta, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade desses corpos resulta de um bem pequeno número de elementos combinados em proporções diferentes. Assim, o oxigênio combinado em certas proporções com o carbono, o enxofre, o fósforo, formam substâncias que podem ser usadas das mais diversas formas. Temos ali também substâncias que podem dar lugar a substâncias altamente tóxicas, como é o caso do chumbo. Os óxidos de chumbo são extremamente venenosos. Outras substâncias combinadas, elas podem ter um caráter sozinho, explosivo muitas vezes, mas que combinados não vão ter nenhuma ação. É o caso do sal, né? O caso do cloro. Com o hidrogênio, ele vai formar o ácido clorídrico, que é um ácido extremamente corrosivo, mas com o sódio ele forma o sal de cozinha, inofensivo até determinado uso e necessário na nossa condição humana, né, orgânica, mas não tem nem esse caráter de corrosão, né, tanto quanto o ácido clorídrico. Todas essas combinações e milhares de outras são obtidas artificialmente, então podem estar na natureza ou podem ser obtidas artificialmente, em pequena escala nos laboratórios de química. Operam-se espontaneamente em larga escala no grande laboratório da natureza. A natureza é o centro, né, da observação da ciência. Então, ela vai estudar toda a natureza para conseguir compostos, substâncias que se assemelham ao natural. Então, esse laboratório natural, né, ele é importantíssimo. E o plano espiritual está ali, né, tomando todo cuidado para nós obtermos, né, materiais, substâncias para nossa utilização. Bom, espero ter passado algum conhecimento para vocês, né? Leiam esses capítulos que eu estou
comentando, principalmente a Gênese, que é bem interessante, a questão da formação do nosso planeta, a formação, né, dos seres orgânicos, e que vai nos esclarecer muitas dúvidas, principalmente quando nesses momentos nós estamos aí passando por um processo, né, de destruição da natureza, que nós possamos modificar o nosso pensamento, pensando nesses espíritos que se dedicam, que estão ali tomando conta, né, para que situações muito mais difíceis aconteçam, né? Então, é isso. Obrigada pela oportunidade. Nós vamos fazer a nossa prece para encerrarmos. Elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecidos sempre pela oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome. Te agradecemos por este planeta tão maravilhoso que temos, por essa natureza tão incansável e que nos dá momentos tão apreciáveis. Que saibamos valorizar a misericórdia de Deus junto dessa natureza, para que possamos tê-la por muito mais tempo. Que possamos envolver a toda a humanidade, para que ela também seja amorosamente assistida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Deus nos abençoe, que assim seja.